estamos de volta e, como eu disse, agora vamos falar de alimentação. Quando falamos em inverno, gente, já vem à nossa mente aquelas delícias e guloseimas desta estação, né? São os caldos, canjicas, chocolate quente, queijos, vinhos, entre tantas outras, né? E muitas pessoas acabam perdendo o controle e ganhando alguns quilinhos a mais. Mas o que fazer, gente, para não deixarmos de aproveitar aquelas delícias desta estação e não perdermos o foco, né, em uma alimentação saudável e nutritiva? Será que é possível isso? Bom, vamos entender, vamos saber sobre isso então com a nutricionista Evelyn Maia. Evelyn, bom dia, bem-vinda de volta aqui à Manhã da Piedade. Bom dia, muito obrigada. Então, Evelyn, quando nós falamos em inverno, como eu disse, já vem à nossa mente essas inúmeras comidas gostosas, né? E aí tem muita gente que fala o seguinte, no inverno acaba que a gente come mais, o corpo precisa de mais energia. Tem algum fundamento isso? É porque no inverno o nosso corpo acaba gastando um pouquinho mais de energia para manter a temperatura corporal. Então acaba que a gente tende mesmo a comer um pouquinho mais, né? E por estar friozinho, as pessoas ficam um pouquinho mais lentas, querem ficar mais deitadas e aí acabam preferindo umas comidas mais quentes, que acabam sendo um pouquinho mais calórica, um pouco mais gordurosa também. Agora, é possível aproveitar essa época com essas comidas gostosas, como a gente citou ali, são tantas, né? E não ganhar esses quilinhos a mais? É possível equilibrar essa situação, Evelyn? É possível. As pessoas ficam preocupadas, né? Que vem as festas, vem canjica, caldo, cachorro-quente, aquele tanto de comida que é um pouco mais calórica e aí tem esse ganho de peso. Junta também que as pessoas ficam mais preguiçosas, não fazem tanta atividade física assim, né? Mas é possível sim. Então, a base de tudo vai ser o planejamento, você organizar a sua alimentação e fazer algumas preparações, como, por exemplo, sopas, você pode fazer caldos também, mas o interessante seria que a base dessas sopas, desse caldo, geralmente as pessoas misturam, né? Batata, inhame, macarrão, então colocar somente uma fonte de carboidrato nessas sopas, adicionar um alimento fonte de proteína, às vezes um frango desfiado, uma carne moída, para ajudar a aumentar o valor nutritivo dessa refeição também. Então, não focar só ali nos carboidratos, que muita gente faz, né? Igual você disse, mistura macarrão com a batata. Exatamente, as E aí é pessoas coisa colocam demais. mais de um tipo de carboidrato naquela preparação, então assim, às vezes misturar uma batata com uma couve-flor também picadinha, e aí coloca o alimento fonte de proteína, um frango, uma carne moída e já deixar preparado, né? Porque as pessoas gostam dessa comida mais quente no inverno. E a canjica, que é uma delícia, né, gente? A canjica eu amo. O que fazer? É possível fazer ela mais saudável também? É possível fazer mais saudável, tentar substituir um pouco os ingredientes, tirar o leite condensado, que é mais calórico, né? Tem uma quantidade muito grande de carboidrato, mas também não precisa ficar restrito a esse tipo de alimento. Às vezes, comer com moderação. Então, às vezes, deixar para um momento específico e, ao longo da semana, balancear a alimentação também para poder comer sem culpa, né? E comer uma quantidade moderada. Então, é bom balancear todas as refeições para que consiga comer tudo que gosta também. Se vai comer mais fim de semana, então durante a semana tenta seguir ali a alimentação mais equilibrada, né? Exatamente. Agora, Evelyn, as pessoas nessa época do ano, até estava vendo uma pesquisa que caiu, né, a venda de frutas. As pessoas têm dificuldades, né, para comer frutas, verduras, para preparar uma salada em casa com alface, tomate, cenoura, enfim. E aí, nesse caso, como substituir esses alimentos no nosso cardápio? Eu vejo muito isso no consultório, as pessoas já chegam falando que não quer comer salada, não gosta de comer comida fria no inverno, né? E assim, uma dica que eu gosto muito de dar, já que a pessoa não gosta de comer tanta salada fria no inverno, porque gosta dessa comida quentinha, então faça os legumes refogados, usa as folhas verdes para fazer refogado, às vezes uma couve, um agrião, para aproveitar de alguma forma o nutriente desses alimentos também. Manter essa salada fria também no prato, vai ser em menor quantidade, mas pelo menos coloca esses legumes refogados que vão estar quentinhos. Então, por exemplo, fazer uma cenoura cozida, uma couve-flor, um brócolis ou esses folhosos refogados já vai ajudar no consumo de nutrientes desses alimentos. Então, ou seja, muda a forma de preparo de alguns alimentos, mudar a forma de preparo para ser uma comida quentinha, para ficar mais confortável de se comer, já que algumas pessoas não gostam tanto da salada crua, né? E as frutas, tentar manter sempre o consumo delas. Acaba que diminui um pouco no inverno. Então, assim, às vezes tentar fazer um suco, uma vitamina, para aumentar o consumo, porque às vezes a fruta in natura as pessoas não comem tanto. Então, bate num suco, faz uma vitamina, comer
de formas diferentes para manter o consumo desses alimentos. O importante é não esquecer e não aproveitar de forma nenhuma esse valor nutritivo desses alimentos, dessas frutas, né, dessas verduras. Sempre manter esse consumo constante. Agora, a gente estava falando que as pessoas comem mais, né, nessa época do ano. O que é o ideal, a fórmula ideal, se é que a gente pode se chamar de fórmula, assim? É diminuir o intervalo entre uma refeição e outra, né? Porque senão muitas pessoas acabam sobrecarregando nas principais refeições, né? O que acontece? Às vezes as pessoas passam muito tempo sem comer e aí na hora que come, é o que eu falo, se deixar come até pedra, né? Que fica com muita fome, come uma quantidade muito grande. Às vezes faz escolhas não tão saudáveis. Então, assim, o primeiro passo é planejar e organizar, você já saber mais ou menos o que você vai comer ao longo do dia. Outra dica que eu gosto de dar também é aumentar o consumo de alimentos fontes de proteína, porque vai manter a saciedade mais prolongada. Então, todas as refeições, deixar esses alimentos presentes. Então, queijo, leite, ovo, carne, sempre está presente para manter a saciedade prolongada. E alimentos fontes de fibra também, que a fibra ajuda a manter essa saciedade. Então, vai fazer com que você não fique beliscando entre as refeições, né? E às vezes belisca uma coisa que é tão calórica ali, Exatamente, né? Principalmente na rua, né? Os alimentos não são tão saudáveis assim. Agora, nós já falamos no último bloco aqui com a Alice sobre o consumo de água, a hidratação. Ela falava da importância dessa hidratação para a nossa pele, né? E é comum nessa época também a gente esquecer da água, né? E aí, quais as consequências além da pele, assim, que isso pode trazer para o nosso organismo? Então, as pessoas acabam diminuindo muito o consumo da água no inverno, né? No verão mesmo, eu já vejo no consultório que esse consumo é baixo, tem que estar sempre incentivando a aumentar o consumo. No inverno, diminui ainda mais. Então, assim, eu gosto sempre de indicar para a pessoa tomar, às vezes, chá, suco, para tentar aumentar o consumo de líquido, mas o importante é consumir a água mesmo. Então, ficar atento, andar sempre com uma garrafinha de água do lado, um copo, porque senão o dia passa, na hora que você vê, você já não ingeriu aquela quantidade que precisava. Você falou do chá, né? Muitas pessoas gostam do chá quente. Há alguma dica especial no preparo desse chá para a pessoa poder aproveitar melhor o valor nutricional dele, né, Evelyn? Então, o importante quando você faz o chá, você deixa a água ferver um pouquinho e coloca a erva. O interessante é que o chá seja natural, porque alguns têm aditivos químicos, então se você puder já comprar a folha mesmo, é mais interessante. Você deixa na água, você tem que deixar em infusão durante 5 minutos e depois você retira e já pode consumi-lo. Tem pessoas que às vezes faz chá e toma 2 dias depois, não é tão interessante, porque ele já perde o teor nutricional dele e as suas propriedades também. Então é interessante você fazer o chá, por exemplo, fez de manhã, tenta tomar ele ao longo do dia, mas não passar disso, porque senão ele acaba perdendo as propriedades. Fez de manhã, então toma só naquele dia, né? Isso, e tudo natural. Fazendo, tudo natural. Agora, vamos falar de massas, outras delícias do inverno também, né? São um dos alimentos que as pessoas mais buscam também. E aí, quais as dicas para preparar essas massas na hora de preparar ou quando a pessoa for comer fora também? O que fazer, né, com as massas? É uma coisa que as pessoas ficam muito preocupadas. O que eu gosto de indicar para pessoas que gostam muito de massa é para, primeiramente, substituir por massas integrais, porque hoje em dia tem muito no mercado, né? Tanto massa quanto arroz, tentar substituir para o integral e também sempre combinar com o consumo de proteína, porque a proteína vai conseguir reduzir o índice glicêmico que tem nessa massa, que é o carboidrato, né? Então, consumindo a proteína vai acabar diminuindo esse índice glicêmico e não vai ter picos de glicose no sangue. Então, assim, é possível comer a massa, desde que seja moderadamente, substituir pelas massas integrais e combinar com alimento fonte de proteína. Queijos também, são bem comuns. Queijos também, os queijos brancos, né? Geralmente brancos. as pessoas gostam de mussarela, gorgonzola, que são queijos mais amarelos, mais gordurosos. Então, assim, tentar substituir para queijos mais brancos, que tem menos gordura. Então, a dica para queijos, quando a pessoa for comprar, são os queijos sempre mais brancos. Os mais brancos, como o queijo de Minas Frescal, nós temos o cottage, temos a ricota. Geralmente as pessoas não gostam muito da ricota, então misturar com uma ervinha, né? E aí ela fica gostosa, às vezes, erva fina, chimichurri, orégano. Muda o sabor, né? Dá um gostinho no queijo. Mais gostoso, né? Agora, tem perguntas para você sobre caldo. Aliás, uma pergunta, né? Muitas pessoas gostam de caldo e o Luiz Carlos lá de Betim é uma dessas pessoas. Ele está dizendo que toma bastante caldo durante o inverno e ele quer saber se há alguma dica para o preparo do alimento, para que não fique tão calórico.
Então, o caldo, o problema dele, vamos dizer assim, né? Que quando a gente come na rua, eles são muito gordurosos, né? Às vezes é utilizado uma carne que tem uma quantidade maior de gordura, no preparo mesmo, muito óleo, muito condimento. Então, assim, se fizer o caseiro, tentar usar temperos naturais, uma quantidade menor de óleo, carnes mais magras e o que eu falei, tentar colocar uma quantidade menor desse alimento fonte de carboidrato, para ele não ficar tão calórico assim. Isso vale tanto para a sopa quanto para o caldo, então. Para o caldo também. Né? Dá para aproveitar, mas não exagerar também, né, Evelyn? Tudo com moderação, a gente consegue manter o equilíbrio aí e ser feliz. Tá certo. Evelyn, agradeço mais uma vez a sua vinda aqui ao programa. Muito obrigada e um bom dia para você. Eu que agradeço. Muito obrigada. E você aí de casa, continue ligadinho aqui no Manhã da Piedade. Daqui a pouquinho temos dicas, temos consultoria financeira com Matheus Bachada. Já, já.